pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Wendel, sou militante da União da Juventude de Rebelião e da Unidade Popular. A partir de agora eu vou tentar fazer todo mês algum vídeo falando sobre uma ou duas matérias do jornal A Verdade, que é o nosso principal veículo de comunicação, de agitação e propaganda da Unidade Popular, da UJR, dos movimentos que compõem a UP, e para poder divulgar um pouco mesmo desse jornal, que é um jornal extremamente politicamente ativo, um jornal que tem matérias excelentes e faz uma análise de conjuntura realmente muito fiel e marxista da nossa realidade. E aí eu aconselho todo mundo a comprar o jornal, quem puder, né? Que tiver alguém da UP ou da JR no seu estado, só adquirir esse jornal, R$2, você vai estar fortalecendo uma imprensa que já está há mais de 20 anos aí na luta pelo poder popular e pelo socialismo, divulgando, né, a luta do povo brasileiro sem nenhum centavo de nenhuma empresa, de nenhum banco, de nenhum patrão. Então é um jornal para a gente que é povo pobre se organizar para poder se informar e derrubar esse sistema. Então, eu queria falar de duas matérias que são muito relevantes. Uma primeira matéria falando sobre a questão, o título da matéria é falando que o capitalismo está matando as pessoas de frio. Eu acho que todo mundo já deve ter percebido que já faz alguns meses, talvez em alguns estados mais, outros menos, aqui em Belo Horizonte, né, Minas Gerais, onde eu moro, tá frio pra caramba. E esse frio já vem de um tempo e obviamente é reflexo da estação que a gente está, que é o inverno, né? E é um processo natural que acontece todos os anos. Mas esse processo do frio, dessa temperatura mais baixa, escancara ainda mais um problema que a gente tem, que são com relação às pessoas em situação de rua. Porque essas pessoas são pessoas que vivem um processo de vulnerabilidade muito grande e que não tem sequer o básico para poder sobreviver, como por exemplo uma casa para poder se proteger do frio, um cobertor para poder se proteger, uma cama para poder dormir. E aí muita gente às vezes disputa falando que eu não gosto do frio porque as pessoas morrem de fome no frio, porque as pessoas morrem de frio e tal, as pessoas não sei o quê. Não é isso que está matando as pessoas. O que está matando é a falta de política habitacional, o que está matando é o desprezo do capitalismo desse sistema pelas vidas dessas pessoas. Né? Não é o clima que está matando as pessoas. E o texto faz um pouco dessa reflexão e também aponta alguns dados recentes. Né? No último mês em São Paulo, por exemplo, só na cidade de São Paulo 15 pessoas morreram de frio. Dessas 15, 8 pessoas só na Serra, numa parte mais concentrada do município de São Paulo, o que revela também como que a política habitacional hoje está concentrada e tem sido um problema cada vez maior. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, onde eu moro, a gente sai na rua e a gente vê que a população de rua, principalmente agora nesse contexto da pandemia, ela aumentou assustadoramente. Não tem uma rua que você passe pelo centro da cidade. Antes já era assim, mas não tem uma rua que você passe que você não veja uma ou duas pessoas com uma barraca, com um colchão, ou então dormindo no próprio chão mesmo, nessa situação. E aí eu acho que o texto faz um pouco desse apontamento, não só de que não tem essa face de que não é por causa do frio que as pessoas estão nessa situação, não é por causa do frio que as pessoas estão morrendo, mas é por falta da política habitacional, é por falta de política mesmo para a inserção dessas pessoas no trabalho, no emprego, porque a bem da verdade é que a grande maioria dessas pessoas não tem uma casa porque ou foi despejado, porque a gente sabe que especulação imobiliária está aí e que o preço dos aluguéis está aumentando assustadoramente, as pessoas estão sem emprego, mas também pessoas que vivem uma situação de alcoolismo, de uso de drogas, e até que talvez isso contribua não, mas que a pessoa está em situação de rua, acaba dificultando ainda mais esse processo, e que muitas vezes a pessoa, por passar fome, ela se droga porque pode parecer contraditório, mas é isso. A droga acaba muitas vezes matando a fome da pessoa, e é o que ela tem, né? E eu coloquei nesse ponto porque a gente viu recentemente essa questão do padre Júlio Lancelotti, que há muito tempo, já vem ajudando a população de ruas, inclusive
saudar esse padre, que é um lutador social mesmo, que vem fazendo esse trabalho maravilhoso na Cracolândia, com o pessoal de lá, e que ele vai lá, ele não tem medo não, ele vai, conversa com o pessoal, troca ideia, dá marmita, mas conversa, dá roupa se precisar, dá algum amparo, vai para... Então, assim, não é um trabalho, sim, porque está na igreja, que muitas vezes a gente tem uma ideia de que ele vai lá pregar a palavra. Não, ele está indo lá fazer o bem. Não só fazer o bem, mas fazer o que é certo, o que é necessário de se fazer com uma população que é extremamente invisibilizada, né, na prática. E não só isso, né? E aí teve essa polêmica porque a golpista, né, da Janaína Araújo, não lembro, né? Aquela professora de direito que apoiou, né, o golpe da Dilma em 2016, criticando porque o padre estava vindo lá fazer um trabalho que não era necessariamente o trabalho dele, mas era trabalho e obrigação do Estado garantir que essas pessoas não estivessem passando por essa situação. E aí ele foi lá, falou, etc e tal, e ele, não acho que é certo, porque faz a pessoa acreditar que ela pode ficar nessa situação. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que disputar também. Não existe... Você pode perguntar para exatamente todas as pessoas em situação de rua, eu acho que posso dizer isso com tranquilidade. Nenhuma dessas pessoas gostaria de estar naquela situação. Nenhuma. Não tem como você estar numa situação, aquilo ali ser, em um certo sentido, confortável. Não tem. Você pode... A pessoa que está nessa situação, ela está sujeita a frio, a fome, ela está sujeita a doenças muito mais que qualquer outra pessoa, porque ela não tem acesso a um banheiro, ela não tem acesso a um banho, muitas vezes. Ela tem o problema, a gente vai no centro, a gente vê a sujeira que é, essas pessoas dormem nesses lugares, ela está sujeita a tudo. Nessa pandemia agora, como é que essas pessoas estão sobrevivendo? Elas não têm acesso ao mais mínimo que é ter uma roupa, que é tomar um banho. Não só isso, estão passando fome. Muitas vezes elas se viciam exatamente por isso. Porque não tem como você ficar nessa realidade e ver que você não consegue fazer nada para mudar porque não tem emprego para essa galera. Já sofre um preconceito muito grande. Várias dessas pessoas, a maioria são negras. Várias dessas pessoas são transexuais também, travestis, que estão na rua muitas vezes pela questão de como é hoje a nossa sociedade, que também oprime e tem um preconceito enorme contra essa parcela da população que está lutando todos os dias para sobreviver, só que o sistema não dá o mínimo de oportunidade. Então não existe uma possibilidade de pessoas estarem naquela situação de maneira cômoda, confortável. Eu acho que pode ter sim. Todas as pessoas que estão lá, se perguntassem para ela, o que você queria? Estar aqui ou se tratar de ter um emprego? Ter uma casa, ter uma condição de ter uma vida digna. Muitas vezes as pessoas estão lá com filhos também, então tem outro problema, essas crianças não estão tendo acesso a uma escola, muitas das vezes, não estão tendo acesso a lazer, a educação, ao que há de mais básico também. Então não é só a questão individual de um adulto, mas também da família dele, que muitas vezes são despejadas famílias inteiras. E aí, em se tratando da questão da droga, que foi o que ela colocou, pior ainda. Porque a pessoa que ela está naquela situação, muitas vezes as pessoas enxergam uma pessoa que é dependente químico, dependente, né, de alguma droga lícita ou ilícita, como uma pessoa que é vagabunda, que está naquela situação que ela quer, que se você ajudar demais, você vai deixar a pessoa acomodada e que a situação que ela está é uma situação simplesmente que ela poderia sair sozinha, que só basta a força de vontade. Enxerga dessa maneira ao invés de enxergar a realidade dos fatos, que ela está submetida a uma doença. O alcoolismo, a dependência química, são doenças que precisam ser tratadas, precisam de política pública, precisam de atenção
É um caso de saúde pública e não de polícia, como muitas vezes é colocado. E é importante colocar isso porque a nossa disputa para poder derrubar esse sistema tem que ser também a gente olhar para essas pessoas, a gente enxergar que não são pessoas que são simplesmente, coitadinho. Não, são pessoas como nós, que pensam, que sentem, que comem, que deveriam estar comendo, que deveriam estar vestindo, que deveriam estar estudando, que deveriam estar trabalhando, que deveriam ter acesso a tudo que é mais mínimo para uma pessoa sobreviver, e para sobreviver bem, né? Porque não é só viver, sobreviver, mas viver. E que hoje, na prática, a maioria de nós sobrevive, mas tem gente que tem menos que isso. Viver, ter uma qualidade de vida, ter acesso a uma vida plena, é uma minoria. É uma minoria que a gente tem hoje no nosso país e no mundo inteiro, né? Que são uma pequena burguesia e a grande burguesia, que tem muito mais do que só acesso a uma vida digna, tem acesso a privilégios inacreditáveis. Não à toa, o problema habitacional é isso também, como está colocado aqui também no texto. Tem mais gente sem casa do que... Não, tem mais casa sem gente do que gente sem casa. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a projeção é que é mais ou menos um terço. Agora não lembro direitinho o dado, mas não sei quantas famílias que estão desabrigadas e tem um triplo de imóveis que sem nenhuma função social. Mas aí quando uma família vai, um grupo de pessoas vai lá e ocupa aquele terreno para poder disputar uma política habitacional mínima que já deveria ter sido feita, é visto como caso de polícia. É caso de pessoas sendo presas, sendo detidas, sendo interrogadas, de lideranças que somem por 1 ou 2 dias por causa da polícia. É o caso de polícia. É isso o governo fascista que a gente vê do Jair Bolsonaro, mas também dos municípios, das prefeituras, faz com quem está submetido a essa situação ou quem está tendo que escolher entre pagar aluguel e comida. É esse tipo de política habitacional hoje que é feita no nosso país e que escancara quando a gente vê essas notícias. Das pessoas olharem e falarem assim, ok, morreram 15 pessoas de frio, tá frio mesmo. Não existe isso. Como que 15 pessoas morrem de frio, sendo que a gente tem um país com riquezas tão grandes, todas essas pessoas não deveriam estar passando por essa situação, mas se estão passando, é porque não só esse Estado capitalista oprime e não garante o mínimo, como também foi ele que jogou essas pessoas nessa situação. Então, é um pouco disso que eu queria falar. Espero que todos vocês leiam essa matéria, leiam o jornal e a gente continue esse debate, porque é extremamente importante, e outros debates que o jornal tem a oferecer para a gente conseguir avançar ainda mais a nossa consciência, a consciência do nosso povo. Obrigado.